Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal e hoje a gente vai falar de um assunto que eu não vi tanto conteúdo aqui no YouTube sobre isso, mas eu acho que é de extrema relevância, principalmente se você investe em fundos de investimento. Então, a gente vai falar se investir em fundos de investimento vale a pena ou não vale a pena e o porquê. É isso, vamos pro vídeo. E cara, seguinte, tudo que eu tô falando aqui não são coisas que eu acho, coisas que eu penso, minha opinião propriamente dita. Claro que se eu estou fazendo esse vídeo, eu tenho uma opinião sobre isso e você pode descobrir qual é simplesmente assistindo esse vídeo até o final. Mas tudo que eu estou falando aqui tem algum embasamento e eu estou deixando aqui na descrição da onde eu tirei as informações que eu estou falando aqui. Então, se você tem curiosidade, se você achar esse cara aí está falando besteira, na verdade não sou eu que estou falando. Existem estudos científicos por trás, livros por trás, enfim, me embasando tudo que eu estou falando aqui. Então só aqui na descrição se você quer se aprofundar mais nesse tema. E é isso, vamos para o vídeo de fato agora. Não se esqueça de curtir esse vídeo aqui, compartilhar com seus amigos que têm interesse nesse mesmo tema e comentar aqui se você já investe e se você investe via fundos ou você mesmo escolhe suas ações. Eu quero saber aqui, comenta aqui para mim. Seguinte, o mais completo que tem é o do Eugene Fama, não é o Eugene Fama, esse cara aqui, que ele fez em 2010, então a literatura mais completa sobre isso realmente está em inglês, mas eu estou tirando aqui algumas conclusões de estudos científicos que foram feitos aqui no Brasil, inspirados, no estudo do Eugene Fama. Então, o principal estudo que foi feito aqui, que está aqui na descrição, foi inspirado no artigo do Eugene Fama, que foi o cara que basicamente se interessou por esse tema. Então, o Eugene Fama, ele analisou 5.000 fundos de investimento que existiram aí entre 1984 e 2008. Então ele pegou aí um período relativamente grande, Então uma amostra também grande, e ele queria saber basicamente o seguinte: tá, beleza, a gente pegou os fundos de investimento ali que funcionaram de 1984 até 2006, vamos ver aqui os caras que ganharam dinheiro de fato, ou seja, que bateram o índice, que tiveram mais rentabilidade do que o índice nesse período. Esses caras tiveram esses ganhos, esse era o objetivo, cara, do estudo do Eugene Fama. Esses caras tiveram esses ganhos aleatórios, foi simplesmente aleatórios, ou eles são competentes o suficiente para bater o mercado consistentemente? Era esse o objetivo do Eugene Fama. Todo artigo científico, estudo científico, ele tem que ter, alguma coisa, digamos, padronizada. Então, claro que essa questão de correlação de beta, tudo isso foi feito no estudo lá do Eugene Fama, e isso tudo foi feito no estudo aqui do Brasil com os fundos brasileiros. A resposta do artigo científico do Brasil é basicamente o seguinte: 4% apenas dos fundos de investimento de gestão ativa, eles conseguiram bater o mercado. 4%. Aqui no Brasil, esses fundos, o tempo que foi pego esses fundos foi de 1998 até 2008. Então existe até também outras versões, por assim dizer, de estudos científicos, inclusive uma delas, não estudos, mas enfim, pesquisas rápidas, que diz o seguinte: se o Warren Buffett, o dono da Berkshire Hathaway, uma das empresas que mais gerou alfa e mais gerou rentabilidade para os seus acionistas, para os seus donos, por assim dizer, se a Berkshire ela fosse um fundo de investimento, teria valido a pena? Então existe esse estudo, essa questão aí, e a conclusão é que se a Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, ela tivesse aquelas taxas de administração ali de 2,20, 2% de taxa de administração, 20% de taxa de performance, existem alguns estudos mostrando que não teria valido a pena investir na Berkshire, Então, para você ver o poder das taxas compostas, da mesma forma que o juros composto, ele pode ir ao seu favor, as taxas compostas, por assim dizer, elas podem ir contra você. Então essas taxas, elas têm que existir, Porque o gestor do fundo precisa ganhar o dinheiro dele, ele precisa pagar o aluguel lá do escritório dele, a energia do computador, etc. Tudo isso, enfim, tem que existir, mas será mesmo que essa taxa de 2% ela não é alta demais e essa taxa de 20% ela não é uma taxa de performance alta demais também? Essas são questões que poderiam ficar aí também para serem respondidas, Porque à medida que o fundo vai rentabilizando aquele capital e as taxas vão sendo cobradas,
e você vai deixando o seu dinheiro ali naquele fundo, o seu dinheiro fica no fundo em forma de taxa e ele é cada vez, digamos assim, mais taxado pelo gestor, não é? E fundo de investimento ele tem questões aí tributárias que não favorecem ele aqui no Brasil. Vamos falar aqui um pouquinho, entrar um pouco mais de fato nessa questão de estudos de fundo, e essas informações que eu vou falar aqui eu tirei lá do livro do John Bogle, né? O Investidor do Bom Senso. É um livro vermelhinho, livro bem fácil de ser lido, qualquer um pode ler, mesmo se você nunca, digamos, se debruçou ou se você leu alguma coisa sobre o mercado, você vai conseguir entender o que está ali naquele livro. Então, basicamente, ele diz lá no livro, né, do John Bogle, que foi o inventor, por assim dizer, dos ETFs, ele diz o seguinte: cara, o problema com fundo de investimento é o que? São altas taxas. Essa taxa 2,20, ela é muito alta, pode parecer que não, né? Pode parecer 2% só de taxa de administração, cara, isso não é alto. Mas quando, né, você vai colocando taxa sobre taxa, ano após ano, depois de 10 anos isso é uma taxa alta, né? Então, taxas altas é o primeiro problema. Existe um segundo problema aí, que é o cotista sem educação financeira. Então, o que é que acontece muito com esses fundos? Os caras simplesmente entram na alta e saem na baixa, né? Os caras pesquisam quais são os 15 melhores fundos que esse ano deu, né? Ele pesquisa lá, entra lá em um desses 15, por exemplo. Essas matérias são bem comuns aí no InfoMoney, sei lá, nas corretoras, elas soltam muitas matérias como essa. Os caras pesquisam e entram nesses fundos quando eles estão justamente na alta. Tem uma simetria aí, cara, porque se o fundo saiu, digamos, se ele deu 200% de rentabilidade em, sei lá, 3 anos ou 4 anos, qual a probabilidade dele continuar dando mais 200, 300, 100%? Em relação a ele cair um pouco, né? Então, essa questão de assimetria, às vezes as pessoas não enxergam ela. Então, depois que um fundo sobe 200%, seria normal ele cair, sei lá, 50% ou 60% e depois subir 100% novamente no período de 3, 4, 5 anos, entende? Então, existe essa questão de assimetria que as pessoas não enxergam. O terceiro ponto aqui é que, na média, os fundos eles não dão boa rentabilidade, né? Se a gente pegar a quantidade de fundos existentes, e o estudo que está aqui no link da descrição, ele mostra isso, os fundos eles não dão um bom retorno de fato, né? Na média. Eles dão menos retorno que o índice. Os gestores, na média, eles não batem o índice. Então, escolher um fundo de investimento, né? Você primeiro tem que pensar bem na estratégia do gestor, se aquela estratégia condiz com o seu perfil de risco, por assim dizer, e você tem que casar com ele, cara. Você não tem que entrar num fundo para pensar em ficar por 2 anos. Você tem que ficar ali pelo menos 10 anos com ele. No livro do John Bogle, inclusive, ele mostra que quem escolhe por si mesmo os fundos de investimento tem retornos ali de 6,6% ao ano. As pessoas, né, que contratam consultores, assessores, etc., para que eles escolham fundos por elas, eles têm média de retorno com esse fundo 3% ao ano. O que basicamente no Brasil não bate na inflação. Mas esse livro do John Bogle, lembrando, ele é um livro que pega os dados americanos e não brasileiros. De modo geral, né, o livro do John Bogle ele mostra o seguinte, que os fundos de investimento eles têm média de retorno aí de 7,8% ao ano. Esse foi o estudo aí do John Bogle, e o SP500 ele teve média de retorno nesse período aí que o John Bogle fez o estudo do livro, ele teve média de retorno de 9,1%. Então isso lembrando, né, que é na média os gestores de fundos ativos não conseguiram bater o índice. A pesquisa que a gente tem aqui no Brasil, que foi inspirada aí no Eugene Fama, e cara, o Eugene Fama e o John Bogle, eles têm filosofias mais ou menos parecidas ali. O que é que eles concluíram? Que os fundos de investimento, eles não têm um risco-retorno adequado. Como assim? Porque qual o objetivo, né? Qual o objetivo de um gestor ativo de investimento? Ele tem que bater o mercado, mas com a volatilidade mínima para aquela quantidade de retorno. Então, se o mercado, por assim dizer, deu 10% de retorno com a volatilidade, digamos, de 20%, qual seria o objetivo do gestor de fundo? Seria bater o mercado com a volatilidade abaixo ou pelo menos igual, não é? Da volatilidade que o Ibov deu, se fosse aqui no Brasil. Se fosse lá nos Estados Unidos, seria o SP500. Então, o cara quer ter mais de 10% de retorno com pelo menos 20% de volatilidade ou menos, né? Essa seria, digamos, o gestor
ativo de investimento perfeito. Mas os caras que conseguem, por assim dizer, bater o mercado, eles têm volatilidade muito acima do Ibov, do índice, do nosso índice aqui. Foi o que concluiu o estudo aqui. Então, apesar disso, né, foi concluído que a indústria de fundos aqui no Brasil, ela é transparente, não é? Ela, digamos, é honesta com seus cotistas, de modo contábil, mas os fundos que batem o mercado, eles batem de forma aleatória, não é? Eles não têm ganhos consistentes, de modo que eles estão sempre batendo o mercado. Eles batem o mercado, mas de forma sempre aleatória e não constante. Esse é o que indica que o estudo aqui, o estudo do John Bogle, lá, o estudo americano que foi inspirado, ele também indica algo parecido com isso. Então o que a gente pode concluir é: escolher um fundo de investimento é basicamente tão aleatório quanto escolher uma ação que bateria o mercado. Então, o que é que você não pode ter em mente? Que você vai escolher um fundo de investimento que está na alta e vai simplesmente agora, só porque seu dinheiro está sobre custódia de um cara que é profissional, ele vai bater o mercado consistentemente. Então, escolher um fundo de investimento é tão aleatório ou mais do que escolher uma ação. Então, se você escolhe uma ação e fica com ela o resto da vida, você tem mais chances de ter retornos maiores do que escolhendo um fundo e ficando com ele o resto da vida. Essa é a conclusão, cara. Então, fundo de investimento, escolher o fundo certo é ainda mais difícil do que escolher uma ação propriamente dita. Essa é a conclusão desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Espero que você possa curtir aqui, me deixar um comentário, enviar esse vídeo aqui para os seus amigos e te aguardo no próximo vídeo. Valeu!